tudo bem? Hoje a gente vai falar de mais um assunto de trigonometria. Agora a gente vai ficar um monte de aula aí falando só de trigonometria. E a gente vai sair um pouco do triângulo retângulo. Vamos começar a ver um pouco mais circunferências agora. E hoje a gente vai falar, o tema da nossa aula é medida de arco. Então vamos lá, para começar, o que é um arco? Tem aqui uma definiçãozinha, vou ler para vocês e aí depois a gente vê nas figuras o que realmente isso significa. Se dois pontos A e B são marcados sobre uma circunferência, essa circunferência fica dividida em duas partes, denominadas arcos de circunferência. Então vamos ver aqui, se a gente tem uma circunferência, pensa nessa circunferência que está aqui, eu marco dois pontos sobre ela, qualquer ponto em qualquer lugar. Marquei aqui o ponto A aqui em cima e o ponto B aqui em cima. Eu dividi essa circunferência em duas partes. Dividi essa partezinha de cá e essa partezinha de cá, que foi o que eu representei aqui. Dividi ela nessa parte rosa e nessa parte azul. Tanto essa parte que eu coloquei de rosa aqui, quanto essa parte azul, são arcos da circunferência. São pedaços da circunferência que eu dividi quando eu botei dois pontos na circunferência, certo? E uma observaçãozinha pra gente fazer. Se A for igual a B, se eu marcar um ponto aqui, vou apagar essa parte aqui, só pra gente ver o que acontece. Se eu marcar o meu ponto A aqui e marcar o meu ponto B no mesmo lugar do ponto A, a gente vai continuar tendo dois arcos. Só que um dos meus arcos, o arco menor, vai ser o arco nulo, que ele é só um pontinho aqui. E o outro arco vai ser o arco de uma volta. Certo? Deu a volta inteira na circunferência. Agora a gente vai ver como que a gente pode medir esses arcos. A gente tem duas unidades de medida, assim, dois jeitos de medir o arco, que vocês já conhecem, eu acho. A primeira medida de arco que a gente usa é o grau. O que é um grau? O grau, ele é um arco unitário, ou seja, ele é uma unidade de arco que corresponde a 1 sobre 366 avos da circunferência. O que isso quer dizer? Se a gente pega a nossa circunferência, divide ela em 360 partes iguais e pega uma parte, isso corresponde a um grau, certo? Por isso que a gente diz que uma circunferência inteira ela tem 360 graus. Tá? Cada grau é uma partezinha dessas 360 da circunferência. E além do grau, a gente tem as divisões desse grau, que é o minuto e o segundo. O minuto, ele é 1/60 do grau. Mas a gente divide o grau em 60 partes, uma dessas partes é um minuto. Por isso que a gente diz que um grau tem 60 minutos. E a gente representa um minuto por uma aspa simples aqui. E o segundo, que é 1/60 do minuto. Se a gente dividir um minuto em 60 partes, uma dessas partes vai ser um segundo. Por isso que a gente diz também que um minuto tem 60 segundos. Segundo a gente representa com aspas duplas, certo? Então, grau é isso. A medida do radiano. O que é a medida do radiano? Por definição, a medida de radiano é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que você está medindo aquele arco. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar esse barbantinho aqui, tá vendo? Tem um barbantinho, espero que dê pra vocês verem. Esse barbantinho, se vocês olharem, eu já cortei ele antes, ele tem a medida do raio dessa minha circunferência, certo? É um pedacinho de barbante que mede exatamente o raio da circunferência. Se eu colocar esse barbante aqui, por exemplo, contornando a circunferência, mais ou menos aqui, peraí,
Vendo? Meu barbante está contornando aqui o comprimento da minha circunferência. Vou marcar aqui onde ele pegou. Vocês concordam que esse pedacinho aqui, ele tem o mesmo comprimento do meu barbante? Que é o mesmo comprimento do raio da circunferência? Esse arco aqui, que ele tem o mesmo comprimento do raio da circunferência, mede 1 radiano, certo? Então, essa medidinha aqui, ela vai medir 1 rádio. Tudo bem? Então, como que eu meço um arco em radiano? Se eu tiver que L é o comprimento do meu arco, vou colocar aqui, L é o comprimento do arco. E R é o meu raio, o comprimento do meu raio. Se eu dividir R por R, eu vou ter a medida do meu arco em radianos. Como é pequenininho aqui, espero que dê para vocês entenderem, senão eu boto um retângulozinho aqui depois mostrando. Então, nesse caso aqui que a gente fez, esse arco, ele media exatamente o comprimento do raio, não foi? Testei com o barbantinho lá. Então, esse arco, o L, era igual ao R. Então, se eu dividir R por R, eu vou ter 1 rádio, que é o que eu marquei aqui para vocês. E agora vocês devem estar se perguntando aí, ah, mas grau, radiano, a gente usa para medir ângulo. Aí agora você vai me falar que a gente mede um arco da circunferência, um pedaço da circunferência com grau e radiano também. Esses dois significados acabam sendo a mesma coisa. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem uma circunferência. Vou fazer um arco na circunferência qualquer aqui. Vou pegar um arco daqui até aqui, por exemplo. Esse aqui é o meu arco, certo? Eu medi esse arco, vou falar que a medida desse arco é tantos graus, a medida desse arco é tantos radianos. É a mesma coisa eu medir esse ângulo aqui, ó. O ângulo que esse arco forma, certo? Então foi o que eu deixei escrito aqui para vocês. A medida de um arco, ela é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, se eu pegar esse arco, trazer ele aqui para o centro da minha circunferência, a medida que eu falo do meu arco é igual à medida desse ângulo. Se eu pegar um transferidor lá e medir esse ângulo aqui, é a mesma medida que eu estou falando para esse arco. Por isso, tanto faz eu falar que é a medida do arco ou é a medida do ângulo. Foi o que eu deixei escrito aqui. Torna-se indiferente você dizer medida do arco ou medida do ângulo. Por quê? Eles representam a mesma coisa. Então, se eu falar que esse arco aqui é um arco de 90 graus, é a mesma coisa de eu dizer que esse ângulo aqui, ele tem 90 graus. Estou só supondo, tá, gente? Esse ângulo aqui, obviamente, ele não tem 90 graus. Mas se eu dizer que isso aqui mede π sobre 2 radianos, é a mesma coisa de eu dizer que esse ângulo aqui do centro mede π sobre 2 radianos. E pensando em radianos agora, quanto que tem a circunferência inteira? A gente já viu que grau, uma circunferência tem 360 graus, certo? E em radianos, quanto mede uma circunferência inteira? Uma circunferência inteira, ela vai ter 2π radianos.
Então, o arco completo da circunferência, ele mede 2π radiano, o arco de uma volta. E o arco de meia volta, a meia circunferência, vai medir a metade disso. A metade de 2π rad é π radiano. Então, a partir disso, a gente consegue converter as unidades. Vamos ver aqui como que a gente faz essa conversão de grau para radiano? Para a gente converter de grau para radiano, a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, certo? Uma circunferência inteira tem 360 graus. E eu sei que isso é igual a 2π radianos. Certo? Então aqui a gente vai colocar a nossa medida, se eu tiver em grau, para achar uma medida em radiano, ou colocar a nossa medida em radiano aqui para achar a nossa medida em grau. Uma regra de 3, diretamente proporcional. Aí a gente encontra ou x ou y, dependendo do que estiver pedindo no problema. Mas eu posso fazer isso para meia circunferência também, para facilitar. A metade da circunferência, ela tem 180 graus ou π radiano. Então aqui eu posso colocar minha medida em graus e achar minha medida em radianos, ou colocar minha medida em radianos aqui e achar o meu x medido em grau aqui, certo? Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Numa circunferência de 20 centímetros de diâmetro, marca-se um arco de 15 centímetros de comprimento. Vou ter uma circunferência, o diâmetro da minha circunferência é 20 centímetros. Então vamos fazer essa circunferência aqui, só ilustrativa. Essa aqui é a minha circunferência, muito bonita, não? Ela tem 20 centímetros de diâmetro. O que que significa? Que de um lado ao outro dela aqui mede 20 centímetros. E eu marquei nela um arquinho de 15 centímetros. Então, marquei um arco aqui de 15 centímetros. Quero saber qual é a medida desse arco em radiano. Como que a gente faz? A gente não viu que a medida do arco em radiano é o comprimento do arco sobre a medida do raio? Qual é o comprimento do meu arco aqui? 15, não é? E qual que é a medida do raio dessa circunferência? Se o diâmetro é 20 centímetros, o raio vai ser a metade disso, 10 centímetros, certo? Então, medida do arco, 15 centímetros, dividido pela medida do raio, 10 centímetros. 15 dividido por 10, 1,5. Então, esse arco mede 1,5 radiano, certo? Dois exemplos aqui agora de conversão de graus para radiano e radiano para graus. Primeiro exemplo. Quanto mede em radianos um arco de 60 graus? Então, eu tenho a medida do arco em graus, quero saber a medida do arco em radianos. Só a gente fazer aquela regrinha de 3, certo? Vou usar a meia circunferência. Quanto mede a meia circunferência em graus? 180 graus. Isso é equivalente a π radiano. Quanto que é a medida que eu tenho? 60 graus. E o que eu quero saber? X radiano. Certo? Então, vamos fazer essa regrinha de 3 aqui, multiplicar em cruz. X vezes 180, 180x, é igual a 60 π radiano. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 180 π radiano. Quanto que é 60 dividido por 180? 6 é 1/3
de 18, certo? Posso cortar o 0 com 0. Vai ficar 1/3 de π radiano. Então, aqui, mede π radiano sobre 3. Certo? E aqui, quero o inverso. Quero saber a medida em graus de um arco de 7π sobre 6 radiano. Vamos usar o 180 de novo. 180 graus mede π rad. Quero saber a medida de 7π sobre 6 em graus. Então, vamos fazer aqui. π radiano vezes x é igual a 180 vezes 7π sobre 6. Multipliquei em cruz aqui, certo? X vezes 7π radiano. Vezes 7π não, desculpa. X vezes π radiano. E 180 vezes 7π sobre 6. Como que eu vou fazer isso daqui? Tenho que isolar o x. Então, vou isolar o x aqui. É igual. Radiano aqui, eu vou cortar com radiano aqui, que eu não preciso disso. Tá? Π com π também. Então, cortei tudo que tinha do lado de cá. Sobrou só o x. Aqui vai ficar 180 vezes 7 sobre 6. Vou fazer primeiro 180 sobre 6. 18 sobre 6 dá 3. Põe um 0, 30 vezes 7, 210 graus. Então, 7π sobre 6 radiano é equivalente a 210 graus. Certo? Bom, gente, por hoje é isso. Vou deixar uma listinha também para vocês treinarem bastante essa questão de arco trigonométrico, tá? Que também é muito importante, além da trigonometria no triângulo retângulo, é um conceito básico muito importante para vocês entenderem o restante da trigonometria. Não se esqueçam, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, venham falar comigo, certo? Boa semana a todos, até mais!